Para encerrarmos nossas apresentações dessa tarde, teremos a palestra da doutora Cristina de Oliveira Vieira, psicóloga, tanatóloga, professora e diretora do Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia, com o tema Situações Especiais de Luto, Lutos Não Autorizados. Seja bem-vinda, professora Cristina. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa palestra do Seminário de Perda e Luto. Eu sou a professora Cristina de Oliveira e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os processos de luto, o que significa luto, vínculo, perda e alguns exemplos de situações de perda que acabam decorrendo luto não autorizado, né? Lutos socialmente não reconhecidos. Então vamos lá? Como vocês podem ver, eu sou professora, né? Sou tanatóloga. Tanatologia é a ciência interdisciplinar que estuda as atitudes de indivíduos e sociedades diante da morte e dos processos do morrer. É uma área bem ampla do conhecimento, uma área interdisciplinar que afeta vários ramos profissionais e que tem muito a contribuir na área de perdas e lutos. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará e especialista em saúde pública pela Universidade Estadual do Ceará. Aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar estes endereços. Agora na tela, vocês veem que tem uma chave de entendimento. O que é uma chave de entendimento? São pequenas fichas que podem facilitar a sua aprendizagem, que pode facilitar a sua memorização a respeito dos processos e da compreensão desses processos de perda e luto. Então vamos analisar aqui as chaves. Do lado direito, vocês veem algumas palavras: vínculo, perda, luto, transformação. Do lado esquerdo, vocês veem as mesmas palavras: vínculo, perda, luto, transformação e vínculo. Qual é realmente a diferença entre esses dois esquemas, entre esses dois processos? O lado direito, vocês conseguem perceber que é um processo mais fechado, um processo que fica numa circularidade de rememorização da perda, de uma sensação de luto que não tem um desfecho, que fica em ruminações. Aqui do lado direito, nós podemos entender como o processo psicodinâmico de luto complicados, de luto mal elaborados, de luto que não encontram um desfecho saudável de adaptação decorrente da perda. Já no lado esquerdo, vocês veem vínculo, perda, luto, transformação e novo vínculo. É um esquema aberto. Dá para perceber que é um esquema aberto. Que a perda decorrente do vínculo prévio, né? Há um vínculo prévio, a partir desse vínculo prévio, uma mudança, uma perda. Dessa perda vai desencadear um processo de luto, que é um processo de transformação, como veremos mais tarde, que é um processo de readaptação. E essa transformação, ela vai conduzir, quando dá um bom desfecho, quando dá um desfecho mais saudável, mais favorável à saúde mental do sujeito, dá um processo de vínculo, um novo vínculo, uma nova forma de relação com o mundo, uma nova forma de relação com a pessoa perdida ou com o objeto perdido, com a situação perdida. Então, essa transformação, ela aponta para um processo aberto, para um processo criativo, para um processo de nova formação, de transformação real do sujeito. Já que do lado direito é um esquema cuja transformação ela aponta para o reforço de uma relação que não funciona mais, para o reforço de um vínculo
que não funciona mais porque o objeto ou a pessoa amada foi, de certa forma, simbolicamente ou fisicamente perdida. Essas duas chaves de entendimento, elas são cruciais para que você entenda o processo psicodinâmico do luto, mesmo nos lutos que têm um desfecho não muito saudável, ou os processos de luto que são complicados, ou não autorizados, ou negligenciados. Tá? Não se usa mais o termo luto patológico, porque também é difícil pensar numa ideia de luto normal, já que o processo de luto ele é muito cheio de idiosincrasias. Ele é essencialmente uma narrativa biográfica e ela precisa passar pelos processos biográficos do sujeito. Então, é difícil padronizar num único tipo de processo normal, né? É difícil padronizar numa normalidade do luto. O que nós dizemos muitas vezes é que o luto ele tem os seus próprios caminhos e ele tem o seu próprio tempo, né? Mas o que se espera é que em algum momento aquele sofrimento, aquela perda e aquela saudade, ela possa encontrar consolo, ela possa encontrar uma nova forma de vínculo, uma nova forma de interiorização do objeto perdido. Aqui vocês podem ver que existem duas dimensões humanas da conexão e da perda, do vínculo e da perda do que foi vinculado. Aqui do lado esquerdo tem um cartaz de um filme da década de 40 que chama Por Quem os Sinos Dobram. Esse filme ele é inspirado, e esse título ele é inspirado num poema de um poeta inglês chamado John Donne, que escreveu 26 meditações, e em uma dessas meditações ele refletia e meditava a respeito dos processos da morte e do viver. E em uma dessas meditações, ele pensou da seguinte maneira: né? Nenhum homem é uma ilha, né? Ninguém está sozinho. Quando um pedaço de terra sai da Europa, a Europa inteira diminui. Então, ele pergunta, por quem os sinos dobram? Ele responde, eles dobram por mim, eles dobram por ti, eles dobram por nós. Essa é uma conexão de maneira ampla com a humanidade, de humanidade para a humanidade. A morte, ela nos iguala, a morte, ela nos torna iguais, independente do tipo de vida que nós vivemos, independente da nossa classe social, todos nós morreremos. E a dor da perda, a dor da morte e o luto, ele nos aproxima. Então, o poeta fala, não pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por nós, porque nós todos morreremos e nós todos teremos perdas. Então, ele pede essa conexão existencial, essa dimensão mais ampla de conexão entre seres humanos, essa conexão de humanidade para humanidade. Já do lado direito, vocês podem ver uma figura também de um livro, uma obra literária bastante conhecida, que é O Pequeno Príncipe. E aqui vocês veem uma imagem que tem o príncipezinho conversando com a raposa em meio a um campo de rosas. E aí dá para lembrar da frase clássica da cena, né? Quando o príncipezinho avisa para a raposa que vai embora, que precisa continuar a sua jornada, que precisa deixá-la, e a raposa diz que vai chorar porque ela foi cativada e que agora o príncipezinho é único no mundo para ela e que ela também é única no mundo para ele, assim como a rosa dele
é única no mundo para ele. Então, essa é uma dimensão humana do vínculo muito mais específica, muito mais pessoal, muito mais biográfica, muito mais idiosincrática. Enquanto na figura do lado esquerdo se fala sobre uma conexão humana, né, de seres humanos para seres humanos, de sentir a humanidade do outro como reflexo da sua própria humanidade, sentir a sua humanidade como reflexo na humanidade do outro, do lado direito a gente vê um tipo de vínculo muito mais focado, muito mais específico, muito mais insubstituível, muito mais biográfico. A raposa é única no mundo. Por milhões e milhões de raposas que existem, ela ainda é única no mundo, porque ela tem um vínculo único no mundo com o príncipezinho. Essas duas dimensões do vínculo, tanto um vínculo geral enquanto humanidade, como um vínculo particular dentro de uma biografia, dentro de uma história de vida, ambos esses vínculos podem estar sujeitos a sentimentos de perda, de medo e processos de luto decorrente da quebra desses vínculos. Então, para que nós entendamos como esse processo de luto acontece, é preciso primeiro entender o que é o luto, o que é essa definição de luto, que pode ser entendida de várias formas, tanto num caráter particular, dentro de uma dimensão histórica, dentro de uma dimensão social, dentro de uma dimensão psicológica e até mesmo dentro de uma dimensão fisiológica, porque estar em luto traz efeitos fisiológicos, abaixa a imunidade do corpo, causa dores, causa efeitos de ansiedade, agrava doenças pré-existentes. Então, o luto ele também é multidimensional, ele também é interdisciplinar. Mas o que nós poderemos falar de maneira mais introdutória, o que é esse luto? O que é luto? Luto é um processo teórico e prático. Começa por aí, teórico, porque ele pede também estados de reflexão, estados de confronto entre afetos e racionalizações. E ele também é um processo prático, porque é um processo que vai afetar a vida, não só nos seus significados e nos seus vínculos restantes, não só no seu mundo presumido, mas também na sua vida eminentemente prática, na sua vida até financeira, na sua vida de trabalho, na sua vida de rotina, de horários, eminentemente prática. Ele é individual, ele é um processo que pede um respeito à individualidade de quem perdeu, mas ele também é um processo social. Ele é um processo onde se insere ritos sociais de despedida, ritos sociais de reconhecimento da perda. E essa é uma questão importante para a gente falar sobre lutos não autorizados, onde muitas vezes esse aspecto social do luto ele não está presente ou ele não é reconhecido ou legitimado, ainda que seja reconhecido como existente, mas ele não é legitimado como algo digno. Ele é um processo teórico e prático, individual e social de transformação frente a uma perda significativa de ordem material ou simbólica. Então vejam, a perda ela pode ser de ordem material, de ordem prática, de ordem documental, financeira, mas ela também é de ordem simbólica, ela também é de uma mudança, de uma quebra de expectativa, de uma quebra de mundo presumido. Ela também tem a dimensão simbólica da perda.
Qual o desfecho esperado do luto? Qual o desfecho desejado do luto? Que ele seja uma transformação criativa, aberta e adaptativa. E aí vocês vão lembrar daquela chave de entendimento onde o processo de luto ele impele para uma transformação aberta, que cria um novo tipo de vínculo, também mais que insere o objeto perdido, que reconhece a perda, mas que permite que o indivíduo continue vivendo e continue desenvolvendo seus projetos e que encontre novos significados na vida. Então, ele tem esse desfecho esperado de uma transformação criativa, aberta e adaptativa. Quando ele tem complicações, o que se observa é que há pouca abertura nessa transformação. Há pouca abertura para se refazer esse vínculo. Há uma estagnação de projetos de vida, uma sensação de que a pessoa ela tem uma sensação de que a vida dela parou, de que a vida dela, de que ela está apenas vivendo, existindo, que ela não está vivendo com significado, com projetos, com desejos. Ela fica muito tempo em ruminações de pensamentos, ruminações ansiosas, coisas que ela poderia ter dito, coisas que ela não deveria ter dito, coisas que ela poderia ter feito, e fica nesses estados de ruminações sem qualquer possibilidade prática, porque a perda já aconteceu. Ela muitas vezes se coloca em comportamentos de risco, movida talvez. O comportamento de risco, ele é um fenômeno complexo, multicausal também. E dentro do processo de luto, ele precisa ser analisado em sua particularidade. O luto com complicações, ele também é uma causa complementar de doença mental ou de sintomas psicossomáticos, de doenças psicossomáticas, e um dos motivos é porque ele abaixa o nível do sistema imunológico do corpo. O luto, ele vem muito frequentemente em ondas de saudade. As pessoas relatam que esses pensamentos, essas ruminações, essas reflexões teóricas, práticas, de sentimentos e confrontos, elas vêm muitas vezes como ondas de saudade, como uma montanha russa. Há momentos em que a pessoa ela parece completamente bem, ela está rindo, ela está trabalhando, ela está tocando a vida dela e acontece uma coisinha e a lembrança da pessoa perdida vem e ela afunda, e ela entristece, e ela recua na vida. Então o luto, ele se move em ondas, ele se move em ondas de progressos e ondas de recuo, em ondas de saudade. De maneira geral, pode-se dizer que o luto é a transformação de Eros em Thanato e Thanato em Eros. Thanato é o deus grego da morte, então poderemos colocar Thanato, né? Assim como a gente estuda tanatologia, podemos colocar Thanato como aquilo que representa a quebra, a cisão, a morte, a perda. E Eros é o deus do amor, e o amor é aquilo que faz a conexão, o vínculo, as pontes, a cola das relações. Então existe um vínculo de afeto, um vínculo de amor, um vínculo de solidariedade, de fraternidade, de conexão, que é quebrado, que é dado ao efeito da morte, dado ao efeito da perda. E que dentro desse processo de luto, quando ele tem um bom desfecho, um desfecho esperado, ele pode transformar essa perda em uma nova forma de eros, uma nova forma de amor, uma nova forma de vínculo e de conexão. Seja com a pessoa perdida, seja com o mundo, seja com os projetos
seja com os desejos de quem está em processo de luto. Nós falamos até agora sobre vínculo, mas vamos explorar um pouco mais o que é vínculo. O que significa esse processo de vínculo, né? Eu dei uma dica no slide anterior falando sobre eros, né? Sobre o amor, sobre essa conexão que faz, que é feita entre as pessoas, essa ponte que é feita entre as pessoas e que é motivada pelo eros, pelo amor. O que nós podemos dizer sobre vínculo? Vínculo é o campo de referência cognitiva, afetiva e de comportamentos, onde o sujeito se integra e se reconhece por processos de projeção e introjeção. Então, esse é uma definição geral, tá? Uma definição geral sobre vínculo. Campo de referência cognitiva, ou seja, aborda memória, pensamentos, raciocínio, afetiva e de comportamentos onde o sujeito se integra e se reconhece por processos de projeção e introjeção. Se ele se integra e se reconhece, o vínculo ele tem como uma das suas consequências a geração de identificação e de identidade. Muitas vezes é o vínculo que faz a identidade de alguém, né? Você é o quê de fulano, você é filha de fulano, você é filho de cicrano, você é neta de cicrano. O vínculo que você faz gera a sua identidade, é um dos componentes da geração de identidade. Essa, por exemplo, é uma das coisas mais complicadas no luto que as mães e os pais têm pela perda, pelo falecimento de filhos, né? Seja eles biológicos ou adotivos, seja essa perda decorrente de abortos espontâneos. Muitas vezes, esses pais, eles acabam entrando no processo de luto com essa crise de identidade, pois eles antes se reconheciam como mãe de fulano, pai de fulano. E agora, sem a presença do filho falecido, da filha falecida, eles teriam que reorganizar a identidade deles. O olhar do outro me referencia, tanto para o prazer quanto para a dor. O olhar do outro faz um vínculo comigo e eu faço um vínculo também. E esse olhar, essa maneira como o outro me reconhece, me representa, como o outro me tem, gera em mim também processos de identidade e processos de identificação, me coloca dentro do mundo, me conecta com grupos, com causas, com projetos coletivos, né, com locais, com instituições. Esse olhar do outro me coloca dentro do mundo. O vínculo é o maior instrumento mediador e transformador da realidade. É o vínculo que media a interpretação da realidade. É um dos fatores que mediam a interpretação da realidade, pois esse vínculo ele é uma movimentação que vai de mim para o outro e do outro para mim. E dessa maneira, a minha interpretação da realidade, a minha concepção do mundo, ela vai sendo montada através desses contatos, dessas conexões, dessas influências que eu exerço sobre o outro, que o outro exerce sobre mim também. O vínculo é a base de todas as relações humanas. É um circuito aberto de ligações criativas. Ele traz um sentimento de participação, molda a percepção do mundo e, por sua vez, essa percepção acaba selecionando seus vínculos. Logo, todo vínculo é dialético.
Então, os nossos vínculos, as nossas conexões, elas vão organizando o nosso mundo, organizando o nosso entorno, organizando as nossas conexões sociais e individuais. E à medida que elas vão organizando, elas vão acabando servindo também de mediadores para novos vínculos. Para que tipo de novos vínculos eu aceito ou eu não aceito, eu preciso ou eu não preciso. Então, o vínculo, todo o processo de vínculo, ele vai e ele vem. Ele é também um movimento de onda, assim como o luto. Ele é um processo dialético. Ele transcende o tempo e o espaço, mas se experimenta sempre no aqui e agora. Ora, essa experimentação do aqui e agora, ela pode ser perfeitamente incluída quando a gente fala de saudade, quando a gente fala da lembrança que surge de alguém que já foi perdido, de alguma relação perdida, de um trabalho perdido, de uma cidade ou uma casa que você morou. Esse vínculo que foi feito lá atrás, lá no passado, quando você rememora ele, você reexperiencia esse vínculo, mas aqui e no agora. É a ausência que se torna presente. E ao se tornar presente, o vínculo ganha um novo brilho, uma nova construção e até mesmo uma nova memória. A tarefa do vínculo é nos colocar no mundo da existência e da representação simbólica. Como eu disse anteriormente, o vínculo com as outras pessoas, o vínculo com as nossas experiências, o vínculo com o mundo, ele nos referencia para o mundo e o mundo se referencia para nós. O vínculo é que nos causa identidade, que nos causa identificação com determinados trabalhos, com determinadas ideias, com determinadas causas e projetos e até mesmo com determinadas pessoas. Mas, se há o vínculo, há também a perda. E o que é a perda? A perda é o rompimento desse vínculo, é o rompimento do vínculo de várias dimensões. Assim como o vínculo, ele tem várias dimensões, ele nos afeta de várias maneiras diferentes, a perda, ela é uma cisão, ela é um rompimento que pode acontecer em vários momentos, em várias dimensões. Dimensões práticas, dimensões afetivas, dimensões racionais, em várias maneiras. A perda, ela nos joga no trágico e no sentimento de impotência. Ela nos joga na dimensão trágica da existência, na dimensão que nos aproxima da morte, nem que seja da morte da nossa identidade, a qual muitas vezes nós precisamos reconstruir quem nós somos, reconstruir quem nós fomos. Essa é a dimensão do trágico da existência. As coisas mudam, nada permanece igual para sempre. Tudo haverá de ser uma perda em algum momento da vida. Mas como seguir numa estrada que não existe mais? Como lidar nessa relação entre o mundo presumido e a impermanência? Ora, a vida é impermanência. Tudo muda, tudo é mudança. Você não é mais a pessoa que você era ano passado, você não é mais a pessoa que você era quando você tinha 10 anos de idade, quando tinha 15 anos de idade, quando tinha 20. A vida é impermanência. Os dias passam, as horas passam, o corpo muda e a psique também. Como lidar com essa sensação, essa necessidade de segurança, de estabilidade, de manter um mundo presumido, sabendo que nem tudo é controlável? Ora, nós podemos controlar algumas coisas, nós podemos planejar, nós fazemos agenda, nós montamos o nosso cotidiano e nós montamos projetos. E tudo isso nós podemos fazer e tudo isso em algum momento ou em muitos momentos dá certo e acontece.
mas não se pode controlar tudo o tempo todo, porque muitas coisas estão fora das nossas mãos, muitas coisas estão à mercê da impermanência. Então, como lidar com essa dialética desse mundo presumido versus essa impermanência? Como seguir numa estrada que não existe mais, independente dos nossos desejos de que ela exista? E como lidar com a perda naqueles que têm a tarefa de consolar? Ora, imagine uma família que perde um de seus membros, né? Alguém que adoece nessa família com uma doença crônica, por exemplo, como HIV, ou como uma perda muito significativa no seu próprio corpo, como uma amputação. O que fazer nessa pessoa? O que fazer nessa situação? Ora, essas perdas, elas são vividas pelo indivíduo, é claro que é portador dessa nova condição de vida, mas ela também é vivida pela família, pelos cônjuges, pelos amigos, pelas pessoas próximas dele. E aí, às vezes, as pessoas se encontram em situações em que elas precisam ser o apoio de alguém que está fragilizado quando ela mesma também está fragilizada. Então, como tratar essa perda, né, naqueles que têm a tarefa de consolar? Como consolar aqueles que têm também a tarefa de consolar? Ora, tudo isso pode ser respondido pelos processos de vínculo, pelos processos mútuos de compaixão, pelos processos mútuos de ajuda, de solidariedade, de difusão social de uma perda, de uma necessidade. Então, imaginem como isso pode ser complicado quando você tem situações de luto não autorizados socialmente, não legitimados socialmente, alguém que precisa desses ritos sociais, desse apoio social, mas dificilmente encontra locais onde ela possa falar, onde ela possa se expressar, onde ela possa se identificar como alguém em luto. Os sentimentos de perda e mudança de ambiência cultural. Nós vivemos novos tipos de perda, né? Uma perda que faz parte de um sentimento cultural, de uma ambiência cultural, de uma sensação social de afetos líquidos, de afetos rápidos e superficiais, numa sensação social geral de isolamento, de ansiedade, de depressão e de narcisismo. Ora, o narcisismo, ainda que em pequenas doses ele possa se relacionar a uma boa dose de autoestima, mas ele frequentemente, nos nossos afetos culturais, ele tem se tornado cada vez mais um fator de quebra de vínculo. Ora, se só existe eu e não existe os interesses, o reconhecimento da dor do outro, só o reconhecimento da minha dor, existe também uma perda de mim, porque eu preciso do outro para referenciar a mim mesmo. E vivemos também uma situação sócio-histórica de ampliação de redes sociais e de tecnologias. Nessas redes sociais, onde frequentemente convivem, paradoxalmente, situações e circunstâncias de amparo e desamparo. De qualquer forma, a tarefa da perda é sempre nos encaminhar ao novo. A tarefa da perda é sempre nos mostrar a possibilidade, a tarefa que alguém que perdeu precisa fazer é sempre tentar olhar onde é que está o novo, porque o novo sempre vai estar lá por causa da impermanência. As coisas hão de mudar. Então, onde está a impermanência? Onde está a possibilidade de mudança? Em você mesmo? Onde está o novo, a possibilidade do novo na sua vida? Esses projetos que muitas vezes ficam engavetados, que poderia ser uma maneira de retomar a vida. Ora, nós falamos de vínculo,
nós falamos de perda, nós conceituamos luto, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de luto. Quais são as questões que estão envolvidas no processo de luto? Quais são as questões que estão mais proeminentes, que aparecem no processo de luto, né? Uma das questões principais é a influência dos ritos fúnebres no luto. As ondas de uma montanha-russa nesses processos de lembrança, de sentimentos de saudade ou de tristeza ou de perda, como eu citei anteriormente. Muitas vezes o sentimento de luta, a tristeza que acompanha, a saudade, mesmo o sentimento de impotência, eles vêm em processos de ondas, né, como uma montanha-russa, ondas de pensamentos, de saudade, de lembranças, de coisas que poderiam ter sido feitas e que não foram, ou coisas que foram feitas e não deveriam ter sido. E ele vem nesse processo inesperado muitas vezes. E essas ondas nessa montanha-russa de afetos, elas socialmente têm gatilhos sociais dela que são mais fáceis de reconhecer, né, dentro dessas memórias, como datas especiais, o dia do aniversário de nascimento, o dia do aniversário de morte, dia do casamento, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, locais por onde se passava com a pessoa, locais que visitou, locais que viajou com a pessoa que se foi. Então, há momentos socialmente mais expostos em que muito facilmente se evoca a lembrança dessas perdas. Dentro desse processo de luto, uma das questões também é como acolher o luto do outro quando você mesmo se sente desorientado pela perda. Isso nós já falamos um pouco no slide anterior, quando a gente falou sobre a necessidade de consolar aquele que tem a tarefa de consolar o outro também. E o que é essa consolação? É um processo também dialético de ausência e presença. A consolação, ela nasce de uma necessidade de evocar uma presença de algo que está ausente, por meio de uma história contada, por meio de uma lembrança, por meio de um objeto, de um cheiro, de uma fotografia. E como nós estamos em épocas de redes sociais, por meio de uma postagem também, de uma linha do tempo. Então, a consolação é esse ir e vir, essa onda também entre ausência, presença e saudade. O luto pela perda de si. É uma forma de luto que pode aparecer, por exemplo, quando há quebra de processos de identidade, quando há processos de despersonalização, quando há consciência de uma doença grave ou de um agravo fatal, como, por exemplo, uma amputação ou uma doença crônica e grave, né? Nesses momentos de perda de si, de sentimentos de perda de si pela perda do outro, que nos referenciava, muitas vezes acontece um duplo depressivo. A depressão entre fazer e ser. Das coisas que você não poderá mais fazer, seja com aquela pessoa que se foi, seja da sua própria vida, dos seus projetos que terão que ser interrompidos, que você não poderá mais fazer, e a perda de quem você era, a perda da identidade de si, a perda do ser. Então, entre fazer e ser, o processo de luto se desenrola muitas vezes dentro de uma biografia. O luto é uma crise, uma tragédia, um drama e uma reorganização narrativa. O luto é uma narrativa biográfica, é uma história biográfica, é uma história que deve ser contada, narrada, recontada
muitas vezes até que a pessoa possa retomar a vida dela. É uma narrativa biográfica, tanto de si quanto da pessoa que morreu. O luto versus o enlutado, entre a norma e a vida. Muitas vezes, o luto, como processo geral, como processo social, como processo do que é esperado que aconteça, ele não se adequa bem à vida, né? Porque o processo desse enlutado, que está nessa experiência viva da perda, ele é uma narrativa biográfica, ele faz parte da história de vida daquela pessoa, ele tem o seu ritmo, ele tem a sua história, ele tem a sua biografia, ele tem as suas próprias relações e seus significados. Então, muitas vezes há um conflito entre o que se espera socialmente do enlutado e o que ele vive. E dentro desse conflito, imaginem em processos de luto que não são socialmente legitimados, como esse conflito entre o comportamento que se espera da pessoa e o que a pessoa sente diante daquela perda podem ser ainda mais desencadeadores de sofrimento. Nos encaminhando já para o final da palestra, podemos citar aqui algumas situações específicas de luto não autorizado, de luto não legitimado socialmente. Nós falamos, por exemplo, da perda de si, da perda da sua autoimagem, da perda da sua identidade e de como isso afeta não só aquele que perde, como as pessoas ao redor também. Da mesma forma, a morte por suicídio afeta não só aquele que perde dentro do seu drama pessoal, da mesma forma, a morte por suicídio afeta não só aquele que morre dentro do seu drama pessoal, mas afeta também todas as pessoas em volta, afeta seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho e a sociedade em si, porque o suicídio ele é um tabu dentro do tabu da morte. O suicídio ele é algo ainda difícil de se conversar, difícil de desabafar, difícil inclusive de se reconhecer. Muitas famílias preferem dizer que houve um acidente, quando na verdade houve uma intenção deliberada da pessoa provocar a própria morte. Outra situação não legitimada, né, a perda tanto desses relacionamentos amorosos ditos socialmente, simbolicamente ilegítimos, né, como não só o rompimento desses relacionamentos, como também a perda por morte de um dos pares desse relacionamento amoroso. Aquele que ficou e que vivia um relacionamento socialmente dito ilegítimo, socialmente não autorizado, não reconhecido. Será que ele teria autorização para ir ao velório daquela pessoa que faleceu, à missa de sétimo dia, ao enterro dela? Como isso seria levado para a família? Isso seria ainda mais uma dor para a família, ou a família poderia reconhecer a igualdade da perda? Ainda dentro dos nossos lutos, a questão da adoção, que também entra em muitos comportamentos complexos. A adoção, ela começa pela perda do pátrio poder, a perda da família, a perda, muitas vezes, dos irmãos, e a entrada num novo mundo, numa nova família, da qual a criança ou o jovem não sabe exatamente o que esperar. E de outra maneira, imagine uma mãe ou um pai que perde esse filho adotivo, né? Como ele sentiria socialmente isso? O que se esperaria dele? Menos dor do que se fosse um filho biológico? Porque um filho por adoção. Gostaríamos de agradecer à professora Ana Maria. Muito obrigado por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações dessa tarde.
voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o primeiro dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Muito obrigada a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá! Perda de filhos biológicos. E a questão do luto pelo HIV, ou do luto pela a AIDS e outras doenças crônicas, outras doenças que pedem atenção constante. Há uma perda também, muitas vezes, de um estilo de vida, muitas vezes de ter a adoção de um novo estilo de vida mais saudável, mais cuidadoso, mais consciente das medicações que precisa tomar, do corpo que precisa manter e das relações amorosas. Como ficam essas relações amorosas com todo o estigma que ainda existe dentro de certas doenças. Por fim, nós podemos dizer que o luto é como o amor, é uma experiência viva. Por fim, nós podemos dizer que o luto funciona como o amor. O luto, ele é uma experiência viva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Gostaríamos de agradecer à professora Cristina. Muito obrigada por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações desta tarde. Voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o segundo dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Muito obrigada a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!